Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Paulo Mais Cast. Hoje nós vamos falar de imóveis alto padrão. Esse episódio vai ser muito ligado ao nosso negócio e nós estamos aqui hoje com um arquiteto, com um engenheiro, que são duas pessoas queridas que eu acabei conhecendo no mercado, que é o Ricardo e o Guilherme, donos da GR Consultora, uma consultora de renome em Campinas, pessoas que têm muitos projetos, já fizemos vários negócios. Sejam muito bem-vindos, Ricardo e Guilherme. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra aqui participar do seu podcast. Sim, obrigado pelo convite. A gente tem um pouco de história junto, né? Sim, e tem muito ainda para acontecer. Sim. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, pelo tempo de vocês e começar com uma pergunta básica. Como foi que vocês se conheceram e decidiram ser sócios nesse negócio? A gente se conhece de infância. De colegial. Do colégio, Olha, né? Que bacana. A gente estudava junto no Pio 12, né? E aí, a gente nunca foi da mesma sala, né? Nunca foi da mesma sala. Mas a gente era da turma do futebol, sabe? A gente tinha a mesma turma de amigos, né? E aí eu fui para a faculdade fazer engenharia civil numa faculdade, o Guilherme foi fazer arquitetura e a gente foi voltar a se reencontrar depois. Que legal, hein? Depois porque eu fiz engenharia civil e eu fiz estágio numa outra construtora, que é a construtora Nogueira Porto. Sei. E aí, depois que eu terminei meu estágio, o José Porto me convidou para continuar lá trabalhando com eles. E aí eu fiquei por alguns anos ainda trabalhando lá. E o Guilherme, eu apresentei daí o Guilherme para eles também, e o Guilherme também começou a... Também, 2001, né? Foi no começo dos anos 2000. Começou também a prestar serviço lá. E até que chegou um momento que ele nos chamou para poder fazer obras maiores. E aí que a gente resolveu montar a nossa empresa, né, a GR, para prestar serviço para a construtora Nogueira Porto. E isso nós ficamos muitos anos só prestando serviço para eles. Antes da gente começar a fazer as casas que você até comercializa agora, a gente trabalhou muito tempo com o José e com o Luiz lá na construtora Nogueira Porto. Que legal. Vocês não tinham nem noção que fosse acontecer isso, né? Uma história que vem lá de trás. Não, até a gente aprendeu esse negócio, né, de construir casas para vender ou também para terceiros lá dentro dentro da Nogueira Porto, né? Dentro da Nogueira Porto, o Zé Porto deu a oportunidade para gente de fazer a primeira para venda. No Alphaville, Dom Pedro. Foi a primeira casa que a gente fez, né? Que bacana. Para vender. Não vou lembrar o ano que foi isso. Faz tempo. 2010, acho. Foi antes. Mas é legal que vocês seguiram caminhos diferentes, né? Um foi para engenharia, o outro para arquitetura. E isso aconteceu com a gente aqui. Minha esposa é advogada e o corretor, no fim, a gente se uniu para montar a imobiliária. A gente mantinha amizade assim, nossa fora, turma de né? amigos continuava, mesmo cada um indo para uma faculdade. Né? A gente tem uma turma que joga bola faz mais de 20 anos, que continua tendo a mesma turma. Que bacana. Então, e é um negócio que deu muito certo, né? Porque as obras suas são incríveis, as casas. A GR é de 2009, então nós estamos falando que já tem 16 anos. Já está mais do que consolidada, né? Já muitas obras já nesses Que bacana, parabéns. Cada um fazendo sua parte. É isso aí. Trabalhando igual. Isso é importante. Isso é importante na sociedade, né? Sim. E a construção, eu vejo que as casas que vocês constroem é tudo alto padrão, né? Isso é desde o início ou... Foi até porque era o direcionamento também da construtora Nogueira Porto. Né? Então, assim... A gente, todo o know-how que a gente pegou foi deles, fazendo casas de alto padrão. E a gente, uma boa parte, maior parte até do tempo lá dentro, a gente foi fazer a parte que eles são donos de uma rede de hotéis, né, do Hotel Vitória, né? Sim. Então a gente construiu alguns hotéis para eles lá, olha, né? Prestando serviço para a construtora Nogueira Porto, né? E aí foi ali que a gente foi aprendendo a parte da construção de alto padrão. E assim,
além dos hotéis, eles fazem muita casa de alto padrão, Quinta da Baronesa, Fazenda da Grama, essas coisas, né? Então, a gente nunca chegou a ir para o Minha Casa Minha Vida, nós não temos know-how nenhum de ir por esse caminho. Então, o nosso know-how mesmo é alto já padrão. Foi alto padrão desde quando eu comecei a fazer estágio até... É o que a gente aprendeu e sabe fazer. E é o que é gostoso, né? É bem gostoso mexer com alto padrão. Você tem mais liberdade, né? De fazer o que quiser, né? O Minha Casa Minha Vida, você tá mais limitado a algumas coisas, né? Então, o alto padrão te dá um leque muito maior de coisas. Né, é gostoso. E os condomínios que trabalham são incríveis. Quer perguntar? Posso falar? Pode falar. A gente estava até batendo um papo antes de entrar aqui. Eu acho que é uma coisa que é muito legal a gente esclarecer. Por isso que eu acredito que esse podcast aqui vai ser muito rico para quem está assistindo, porque vai desmembrar muita coisa aqui. Enfim, eu recebo muita pergunta dos meus clientes, né? Paulo, o que você acha melhor? Eu construo, né? Compro um terreno, começo tudo desde o começo, vou até lá, até finalizar a casa, ou já compro uma casa pronta? E como vocês têm a construtora que vocês constroem para os particulares, mas também vocês têm o negócio de vocês, que é construir as casas e vender pronta, que eu já vendi várias e vamos vender muito mais. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa jornada do cliente, entendeu? Dele comprar a casa pronta, dele comprar um terreno e participar de toda a construção. É a maior dúvida, né? Aí quem quiser começar aí, o engenheiro, o arquiteto, fica à vontade. Tem os prós e os contras de comprar uma casa pronta ou você construir ela do zero, né? Fazer um projeto e tudo mais. A casa pronta, o pró é que ela já está pronta, você cai para dentro dela, né? Então, entra, mora, vive, né? E já começa a curtir a casa, né? O contra, eu acho assim, eu acho difícil ter todos os itens que você procura numa casa. Nunca vai atender 100%. A gente o Guilherme faz os projetos, né? Ele tenta fazer os projetos dele visando atender o maior público possível, né? Sim. Mas nem sempre você vai agradar a todos. Você tem que ficar um pouco neutro, né? O projeto tem que ser um pouco neutro, né? Tem que ser. O Guilherme está sempre atento às mudanças de mercado, o que o pessoal está procurando, né? Até depois acho que você vai acabar fazendo última pergunta disso para ele, né? Sobre a arquitetura. Mas a gente tenta fazer para abrir um leque maior. Então, assim, o contra é que vai ser difícil atender todos os itens. Às vezes tem uma outra reforminha para fazer, né? Na verdade, eu sempre falo isso para um cliente, porque às vezes o cliente vem e vê vários imóveis, que é normal, né? O cara vê, aí sempre, tipo assim, o cara gostou da cozinha de uma casa, não gostou do living da outra, a localização dessa não é legal, o condomínio daquela, enfim. Aí no final, a gente sempre até direciona o cliente, fala, alguma coisa você vai ter que abrir mão, não tem como, porque 100% vai nunca acontecer vai a mesma existir. Coisa na construção. Então, da construção, os prós e os contras, né? Você vai fazer um projeto muito mais personalizado, né? Sim. Então, a chance de você acertar o que o cliente quer é muito maior, né? Você fazer Exato. Mas ele tem que entender que, às vezes, que a pergunta que fazem para você, se vale a pena construir ou comprar pronta, é a respeito do custo, né? E a maior parte das pessoas não faz a conta direito. Certa, né? A conta certa, né? Você só pega lá quanto custa o terreno e pergunta para alguém quanto que sai o metro quadrado. Mas tem um monte de coisa embutido nisso, né? Que a gente já conversou bastante sobre isso. Você tem desde todos os impostos, né, na aquisição do terreno, você tem todos os projetos, arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico, hoje em dia automação e ar-condicionado, que é tudo que envolve uma casa de alto padrão. Você tem condomínio e IPTU dessa casa ao longo dessa obra. Normalmente uma casa de alto padrão vai durar mais ou menos uns 2 anos para construir ou mais para fazer. Com aprovação de projeto, tudo vai até mais, né? Qual é a média da aprovação de um projeto hoje que está levando? Você agora ele vai ser melhor do que eu falar disso. A parte do projeto de arquitetura, cliente, escritório, condomínio... E prefeitura, tudo? A gente fala em torno de 3 meses essa parte... Antes de prefeitura, então, né? Aí... O problema é que a prefeitura mudou a lei o ano passado, então esse ano todos os projetos entraram nessa nova lei e a gente ainda não sabe quanto tempo. Mas em média dá uns 6 meses, não dá? A gente está imaginando 6 meses. Depois da entrada da prefeitura. Antigamente, o Guilherme deve entrar num projeto que ela pega no ar. 2 semanas, uma 2 semanas você já tinha uma área de construção. Né?
Agora não pode mais. Então, Então assim, aquela pessoa que iria construir rápido. Então, uma obra é 2 conseguia. anos e meio, 3 anos, depende do aporte, tudo. Depende Isso do aí. tamanho da metragem da casa. E ainda dentro Exatamente. da construção, ainda ele vai ter todos os impostos para concluir essa obra, né, que é um outro custo. E ainda, se ela estiver morando, ela vai estar morando num outro lugar, ela vai ter De o custo aluguel. aluguel, condomínio, IPTU Chega um também pouco mais de próximo. uma outra, da casa onde ele estiver, até a dele ficar pronta. E que uma coisa que a gente conversou, né, que ninguém bota na conta o seu próprio tempo, né? Que Exatamente. custa dinheiro, né? Ele vai ter que participar de escolha da parte de projeto, acompanhando o Guilherme. Equipamentos. Depois vai ter que visitar lojas para escolher Acabamento. acabamentos. Então, tudo isso demanda tempo. Então, isso a pessoa precisa colocar, também deveria colocar no custo que vai demandar tempo para E poder eu falo muito para os construir. clientes, às vezes, inclusive, pelo filho, né? Às vezes o cara tem um filho que vai deixar de usufruir 3 anos naquele imóvel que ele vai poder estar usufruindo do condomínio, fazendo amizade, né? É uma história de vida, né? Então, ou seja, é uma conta que o cara tem que sentar e analisar Sim. friamente se os 25%, 30% que ele vai economizar teoricamente vale realmente a pena, né? Às vezes ele projeta, você falou de uma criança, às vezes ele projeta uma coisa para uma criança que a hora que ficar pronto já não é mais uma criança. Exatamente, é importantíssimo isso. Isso é muito bom esclarecer, porque a vida nossa, é uma coisa que fica muito na cabeça da pessoa. Pô, compro o terreno, construo, economizo e faço a casa do jeito que eu quero, ou já compro uma prontinha, já vou usufruir do imóvel. Esse da pronta que você disse, que o cara gosta, o cliente gosta de cozinha de uma, sala da outra, gourmet da outra. Isso aí acontece muito para construção, para elaboração do projeto. Hoje em dia, como tem muito mídia social, também ele acha que consegue tem muita informação, né? Sim, não, informação e aí demais. acha que consegue colocar todas as informações que ele pega na internet, colocar num projeto só. E nem sempre aquilo é possível. É viável, né? E aí acaba gerando também algumas frustrações de algum tipo. Então, e muitas das pessoas têm uma dificuldade de enxergar pronto, né? Apesar de hoje ele fazer aquelas maquetes eletrônicas bem Isso realísticas. que você falou é a maioria das pessoas. Mas as maioria pessoas não das enxergam pessoas. pronto. E aí... Acaba tendo retrabalho durante a obra. O que é? Eu achei que era assim, então eu prefiro que seja de outro jeito. Então a coisa vai se estendendo. Já numa casa pronta, fazer para evento, tá visto, é aquilo, né? Por isso que a gente estava até falando das casas serem imobiliadas, porque você sabe que você acabou de falar, acontece que muitas pessoas não conseguem enxergar mesmo. Nem uma casa, às vezes, os móveis, enxergar lá pronto, o cara não consegue, ele não tem essa visão. A gente tem, hoje melhorou, né? Igual a gente faz, nós temos a maquete eletrônica externa, onde também nós fazemos um design de interiores também da casa. Então, assim, você consegue enxergar aqueles móveis dentro do que a design de interiores projetou. É óbvio que tudo pode ser modificado, mas melhorou um pouco a visualização, mas ainda muita gente não consegue... O espaço vazio, ele engana, Engana né? muito. Parece que é grande, às vezes parece que é pequeno, né? Que é uma coisa que nos projetos eu costumo passar para os clientes nossos, na hora que o projeto está pronto. Pega uma trena, leva para sua casa, E mede todos os ambientes. Olha, esse quarto aqui, o Guilherme e o Ricardo fizeram com 4 metros. Deixa eu ver quanto que tem o meu. Mede seu mobiliário. Né? Porque quando a pessoa entra nessas casas que a gente faz para vender, ele fala, nossa, mas será que vai caber minhas coisas nesse quarto ou nessa sala, por exemplo? A hora que chega com os móveis, que sai da casa antiga e chega lá, some. Né? Some. Porque é aí que percebe o quão grande são os cômodos dessas casas que a gente tem feito. É isso mesmo. Isso é quando ainda eles contratam profissionais igual vocês, né? Exatamente. E quando Com não gabaritados, contratam, né? E aí existem os erros, né? Isso, além de perder muito dinheiro, se perde tempo. Acontece bastante, né? De Muito, o pessoal querer pular a parte da engenharia e ir direto para o mestre de obra, né? Ou empreiteiro, né? E aí pedir para dar errado. A gente ajuda desde a compra do terreno. Tá? Muitas vezes. É muito terreno, importante né? vocês fazerem parte da compra do terreno. Isso é fundamental. A pessoa quer uma casa terra e compra um terreno com Pirambeira. Não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Então a gente parte desde da compra do terreno até a entrega da casa. E a gente acompanha até o processo inteirinho. Todos os dias a gente está na obra, todos os dias a gente está disponível para os clientes, né? Acho que o maior erro que alguém pode cometer é não ter os profissionais da área para fazer
o acompanhamento. Isso é muito sério, né? Principalmente numa obra, porque ela é cara, né? É cara. Ela é Esse cara. é o diferencial nosso que, assim, toda obra nossa tem um profissional todos os dias na obra. Se não sou eu, o Guilherme ou qualquer outro engenheiro que está lá dentro do nosso escritório, a gente faz o acompanhamento diário das nossas obras. Muito importante. Bacana. Vamos lá, pode ir. Vamos falar então de tendências, né? Hoje o mercado alto padrão mudou muito, né? Como você mesmo falou, que muita informação e a gente toda hora tá vendo, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu queria isso no mercado. O que o cliente de hoje busca diferente de um cliente de 5 anos atrás? A arquitetura, o mercado, ele está em constante mudança, movimento, né? E a gente tem pessoas diferentes, né? Sim. Clientes diferentes, né? Família diferente, tem família com 1, 2, 3 filhos, dinâmica diferente, né? Dia a dia. Eu não vejo assim. Existem tendências de acabamentos, vamos dizer, que saem 6 meses, 1 ano, isso aí sai, muda um acabamento, né? O que eu tenho visto bastante em alto padrão é praticidade e funcionalidade dos projetos, né? Por isso que a gente tem feito projetos simples, né? A gente, minimalista, né? Minimalista. Que eu acho que assim que mudou um pouco dos projetos que a gente fazia antes, é que pedem muito integração entre as coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, dependendo do tamanho da casa, a área gourmet já está dentro da sala, a cozinha também está dentro da sala. A praticidade do dia a dia. A cozinha gourmet ganhou um espaço violento, né? Tem acontecido muito de gente nem colocar porta mais na cozinha, ela ficar para dentro da sala. Ou não ter a divisão entre o gourmet e a sala, tem acontecido isso muito. Mesmo. Né? Assim, ou ter uma segunda cozinha menor que seria só de apoio. Que seria do apoio. Mas o Guilherme tem feito muito projeto, deixando uma previsão, assim, que é aquela história, né, que a gente não consegue agradar todo mundo. Então a gente tenta abrir o leque. Um espaço onde possa ter ou não a porta. Então, por exemplo, para fechar a cozinha, né? Se você reparar nos nossos projetos, quase todos estão tipo, assim, sempre um coringa, né? Você fala assim, tá bom, o cliente não gostaria que ela fosse aberta, então, mas ali cabe, dá para fechar. Não prefere aberta. Então tá bom, a gente parte de já estar aberta, se quiser a gente fecha, entendeu? Então isso volta, né? Uma casa prática, né? As pessoas hoje querem uma casa fácil de cuidar, fácil de morar, que proporcione ambientes de convívio, né? A praticidade, você falou que Porque assim, todo mundo tem a vida muito corrida, né? Então, na hora que ele está em casa, a casa tem que receber os moradores, né? Os moradores precisam viver na casa, ele tem que gostar de estar lá. Então, é isso que a gente faz nos nossos projetos, né? É bastante integrado com jardins, né? Você pode acompanhar nossos projetos. Tem vários pátios, várias salas de convivência, né? Então, integrar a família. Integrar a família, exatamente. Né? Tem pessoal que não fica junto, né? Quem quer cozinhar, quer estar junto com o pessoal que está ali assistindo TV, fazendo, sabe? Então, quer curtir a casa, eu tive com um cliente esses dias em cima disso aí, que ele fez uma casa num condomínio X, muito bacana, fez grande, e ele morava num apartamento, numa cobertura. Enfim, ele acabou mudando para casa e acabou voltando para a cobertura porque a casa estava meio que dilacerando a família. Cada um ficando num cômodo. Cada um num cômodo e não estava tendo essa integração. Era assim, né? Você tinha a cozinha separadinha, aí você tinha uma sala de jantar separada, aí você tinha outra sala de estar, aí a sala de TV. Era tudo separadinho, né? Os cômodos, né? Exatamente. Você pega essas casas antigas aqui. Sim. Agora, não. A integração e a praticidade, né? Tudo aberto. Integração, né? E praticidade. Todo mundo junto, né? Eles querem curtir a casa, né? A casa tem que ser usada no final de semana, no feriado, né? Pela família, né? Então é isso que a gente busca nos projetos, né? Tem, lógico, a tendência de acabamento, essas coisas, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso aí muda muito, né? Isso mudou muito rapidamente, né? Em cima do que a Lu falou aqui, eu percebo isso. Até acho uma coisa assim um pouco estranha, porque eu penso que
A internet, o digital, o mundo está aceleradíssimo. Você Sim. falou, a gente tem informação hoje absurdas, né? Absurdas. Você sabe de tudo a todo momento. E às vezes eu vou visitar alguma casa que entra para venda, a casa é de 8 anos, que para mim é uma casa nova, né? Sim. Você falar em 8 anos, Sim. aí você pega a arquitetura dela, está totalmente ultrapassada. Sim. Eu não sei muda. se você sente isso, né? Mas Não, eu sinto isso assim, eu falo, gente, como que pode? Uma casa de 8 anos que cada teoricamente é projeto nova é novo, e um né? projeto totalmente É, ultrapassado. Cada projeto é novo, cada cliente é de um jeito, cada terreno é de um jeito, cada projeto é de um jeito, né? Você não vai ver projetos iguais assim, né? Só se for Nosso, né? Mas Mas é que exatamente, mudou, né? Essa exatamente, mudança, né? porque muda surge toda hora surge muda, coisa né? nova toda hora, né? É. Agora, quase toda casa dessas de alto padrão tem que ser automatizada. Tem automação. Agora você vai fazer uma casa, um sobrado, todas tem que ter elevador. É. Quando que tinha elevador Todas antes? tem que ter elevador. Exatamente. né? Não, hoje você anuncia uma casa sem elevador, É. põe no YouTube, por exemplo, tem um monte de gente que comenta, como Então, que assim, pode o arquiteto fazer uma casa tem um dessa sem espaço, elevador? no mínimo um espaço para o elevador, né? Então tem que Exatamente. estar projetado. A Então, parte de ar-condicionado, né? É Que isso mudou que eu ia muito. perguntar. Quais são os itens que vocês veem que não pode faltar numa né? casa de alto padrão? isso é um deles, né? Hoje em dia, se a casa não for uma casa inteligente, automatizada, se for sobrado, não tiver um elevador, a parte externa, um bom paisagismo, né? Com irrigação, hoje em dia ninguém mais vai lá molhar a plantinha. Tudo prático, né? O cara tá no celular Tá no numa celular, festa, tá olhando o cachorro dentro de Não casa, quer- o jardim não quer ter funcionando. trabalho na casa. De longe ligar a casa, já liga ar-condicionado, liga a Quase luz. todas essas que a gente tem feito de alto padrão, tem tudo isso, automatizar tudo na palma da mão, som, você aperta um botão, você já liga o som lá de fora, ou por um botão você consegue fazer um cenário de intensidade de luz, então à noite, eu gosto que a Incrível. luz seja de tal forma que quando eu vou esperar alguém para jantar, você pode já escrever jantar, aperta um botão, fica naquela intensidade. Sensacional. Assim, essas casas de alto padrão, todo mundo exige. São que feitas tenha. para receber e para ficar, né? Aproveitando esse gancho, a gente teve agora há pouco um convidado aí que é especialista em paisagismo, um grande nome. E o paisagismo também na arquitetura, Guilherme, você que como É essencial. É essencial, né? A gente Você tem. pode ver que nossos projetos, a gente integra o paisagismo nos projetos. essa última né? casa que eu conheci de vocês está maravilhosa, está com E uma a gente integração. tem entregado com um bom paisagismo, porque Um tem bom gente que entrega casa para paisagismo, venda com os Sim, portas não, pequenas. eu Tem vi. belas, É um belas investimento alto, né? Mas é importante, né? Sim. Porque não adianta você Ela fecha vai a vender casa, uma casa né? alto padrão com Faz muita paisagismo diferença. médio padrão, não tem lógica. Mas né? nós muita não diferença. fazemos paisagismo, tá? É. No Tá. escritório, o Guilherme faz Não, arquitetura. e- A gente tem parceiros, um deles estava aqui. Essa né? jornada, ela já acontece no projeto também, Já. né? Sim, já se integra sim. tudo. Já. Temos alguns parceiros paisagistas que fazem o projeto de paisagismo até para as nossas casas para venda. Acho que cada um na sua área, né? Eu não entendo de planta, o Guilherme também. Aliás, não. o projeto de vocês, eu sempre comento muito, as casas de vocês sempre vendem muito rápido, né? Porque Sim. todos os projetos seus são muito bonitos. É por isso, né? Eu, É um eu projeto, vejo, são assim, que não tem nada de sempre exagero, atualizados, né? realmente minimalista, funcional e bonito. Ainda e abre a bonito. possibilidade do comprador colocar a personalidade dele lá Sim. dentro, Sim. né? E tem esses espaços, né? De convívio, paisagismo, tudo integrado no Vocês projeto. entenderam realmente como Você- funciona o mercado. A casa é fácil, né? A casa tem que ser fácil. é. Você entra Exatamente. naquele labirinto, A casa é para né? te servir, não para você servir, exatamente, né? Então você acho entra, que- você tem vista para todos os lados, você tem jardim, você sabe onde ficam as É, suítes, né? voltando nessa última casa, É. achei sensacional. É. Você tá lá em cima, você vê o verde, você Isso, vê o verde isso. daqui, de todas as suítes você tem Muitos desses vista. condomínios que a gente tem feito, alguns até servem de casa de veraneio. Né? Muita gente, depois da pandemia, Sim, depois da aquela pandemia, né? uma delas que eu vendi suas. Você vendeu. É, Então, o que veraneio. acontece? Quando surgiu a pandemia, tanto é que deu um boom nos imóveis de alto Exatamente. padrão, né? E muita gente que tinha apartamento em São Paulo começou a comprar Sim. casas no interior. Então subiu até muito o valor das casas Exatamente. aqui em Campinas, né? Então uma casa de veraneio justamente é para ele curtir a casa. casa. Né? Para Exatamente. ele ficar na casa. Então é diferente do apartamento dele de São Paulo, né?
que é pro dia a dia. Lá ele quer curtir a casa, então por isso essa história de ser tudo integrado. Tem que ter o que curtir, né? Tem que estar ali, família. Ele não enfim. precisa viajar, ele pode ficar na casa que ele tá A bem gente falou servido. sobre isso, os E condomínios agora, hoje. com a história de trabalhar home office, né? O pessoal tem muita gente que não voltou para São Paulo, né? Não, claro. Que até um cômodo que ficou mais importante hoje, que é o escritório. Eu já Antigamente a gente não fazia tanto escritório, agora a gente faz muito então, escritório. eu vendi algumas casas para pessoas que vieram de São Paulo para Campinas de aluguel, Sim. né? Para ficar aqui e acabaram comprando e não voltaram mais realmente. Às vezes tem até 2 Isso, eu ia escritórios falar na isso. O casa. Guilherme já chegou a fazer isso mesmo, projetos de casa com escritório 2, importante. porque cada um fica falando, É isso fazendo mesmo. as reuniões. É uma coisa para se pensar sempre numa casa. Sim. Realmente, o escritório ele é importantíssimo. Tem alguma tendência que vocês acham que já está saturado ou está prestes a saturar? Eu acho que é o... Eu tenho uma opinião, que eu acho que quase todas as casas têm e que eu acho que vai começar a mudar. Quase todas as casas têm ripado. Eu acho que... Você pode olhar aquele ripadinho, eu acho que vai chegar uma hora que... Cansa, né? Ele é bonito. É bonito, porque assim, bonito. qual a função dele? Que começaram a usar ele só como a arquitetura, mas a função dele é você conseguir ter luz, e privacidade. E privacidade, né? Então, você está dentro do quarto, você pode se trocar, ninguém está te vendo lá de fora, mas você consegue ter luz entrando dentro do quarto. Mas eu acho que vai chegar uma hora que... Eu não tinha pensado nisso, bem. Muda muito, né? Porque casa que antigamente tinha ripado. Agora quase todos os projetos têm ripado. Eu acho você que tem a mesma opinião? Você ia fazer alguma coisa diferente? Sobre o ripado também, e também acho que acabamentos muito exagerados, né? Eu acho que o menos está sendo mais. O menos está sendo mais, exatamente. Eu penso isso também. Acho que é isso que a tendência... A gente quer uma coisa mais limpa, né? Mais, sei lá, acho que até por conta de tanto da informação que a gente tem, que a gente quer algo mais... Cada vez tem menos coisa no meio do caminho, né? Quando você vê o projeto das designs interiores, cada vez tem menos coisa, né? Então, é verdade. Eu acho que é isso aí. De arquitetura, eu acho que o ripado está na hora. Eu acho que ele vai... já está começando a gerar uma tendência nova aqui. Tem ainda nos nossos projetos, que eu acho que ele tem a sua funcionalidade. Mas eu não sei, eu estou começando a ver mais casos começando já a fugir um pouquinho disso. Eu acho que tinha muito. Qual foi a obra aí que mais marcou vocês, ou talvez pela complexidade ou pela conexão com o cliente? Eu acho que cada um deve ter a sua. Mas, assim, tem bastante obra. Para mim, assim, eu acho que o mais difícil foi a primeira grande que eu fiz, né? Que foi quando eu fiz, sob a supervisão lá da construtora no Viraporto, que nos apoiava muito de obra, o Luiz Porto, quem acompanha bem lá, né? Foi quando eu construí a ampliação do Hotel Vitória Campinas, né? Olha que legal, então, que case, hein? Era uma obra que assim, eu não tinha tanta experiência ainda, então acho que para mim foi um grande desafio construir lá. E um divisor de água também, né? Com certeza. E você pegar uma obra de alto padrão, que é um hotel de alto padrão, né? Que tem um monte de detalhes, né? E que você entrega a obra, você tem que acompanhar até colocar o sabonete, o shampoozinho dentro do quarto. Você tem que finalizar mesmo, né? Depois eu cheguei a fazer junto para eles, né? Outro hotel lá eu fiz o hotel de Paulínia, mas aí eu já tinha um pouco mais de experiência, né? Então assim, para mim o mais difícil foi a primeira, né? Depois, quando surgiram as casas, acho que já foi mais natural, né? Você fazer um hotel, acho que é a obra mais complexa mesmo, acho que tem tudo dentro de uma obra num hotel. Porque ele tem que estar pronto para uso, né? O cara tem que chegar lá e tem que ter tudo, né? Uma coisa que mudou, né? Que teve de novidade nesses hotéis da nossa época, foi o banheiro pronto, lembra? Não chegava. Antigamente você construía tudo no local. Lá, quando a gente fez, você comprava de uma fábrica o banheiro pronto. Ele vinha montadinho, com secador de cabelo. Container, todo, assim, né? E você colocava ele dentro, pegava um guindaste, colocava ele dentro de uma cestinha no prédio, e ele escorregava para dentro do prédio, e você posiciona ele, cada banheirinho no seu lugar. Não tinha noção disso. Uma coisa que a gente achou que fosse virar, né, uma regra para todos os empreendimentos, e
Hoje Não foi, parou, né? não foi, né? Mas facilitou. Facilitou. Nossa, a gente recebeu o na- banheiro prontinho, com Nossa. secador, espelho, Que bacana. tudo, O né? Guilherme ainda desse programa, mas você ainda, através deles também, da construtora, você fez um shopping, que daí o deve shopping, ser um pepino. shopping Ouro Verde, né? Nossa. Olha. Era um caos. Deve ter sido uma obra As complexa casas também. hoje são São Mas fáceis. imagina, então, se a casa tira de Você acha que letra. a última obra é sempre a que vai marcando a gente, É. né? Sim. A As última casas ou a os projetos próxima? vão evoluindo, as casas vão evoluindo. Então, uma que marcou, acho que a última que marcou bem agora foi essa. Essa última que eu do filmei. Entreverdes do B04, Essa né? casa. Pela vista, Essa casa pela A casa ficou metragem maravilhosa, que ela estão de tem, parabéns. né? A gente sempre fala, tem casas muito bonitas, né? A gente já fez Sim. casas. Quantas casas Mas hoje a última no, é no sempre a mais portfólio bonita, né? feitas? Eu não sei, são mais ou menos. dezenas. Mas eu não sei, eu não sei. Dezenas de casas. No Entreverdes, eu acho que a gente deve estar entre projeto, construção, Ah, gerenciamento de mas obra. daí estamos falando de um Mas não condomínio é só, só, né? vamos falar no Vamos geral. falar- Vocês têm um know-how bem grande já. No Entreverdes deve dar umas 20, no Pedra Alta, mas... São mais de 50. Daí- Ah, sim. Tem os fizemos mais Alphaville, cedo, tem sim, os Mont Mont Blanc, Blanc. Jatibela, agora Sus Artesanos. A do Jatibela também ficou bonita, hein? Temos, A Jatibela ficou linda a gente fez também. quase- Jatibela. A gente fez em quase Linda todos os também, né? condomínios de alto padrão de Campinas, desses novos, né? Não dos antigos, né? Mas dos novos. Em Valinhos A gente também. fez várias casas em Valinhos. Em Valinhos a gente... Fiz aí para fazer a grama, né? Va- Fazer umas Valinhos casas lá. a gente- Fizemos ainda. construiu, morou, vendeu. Tem um condomínio lá que a gente fez boa parte do condomínio, nós boa fizemos parte lá. do condomínio. Muito legal. A gente ainda vai chegar ainda, não. Vai, com certeza. Nem tá aqui dentro do script, mas me veio uma pergunta. E o que vocês aprenderam nesse tempo, né? O que vocês podem dar de dica para quem quer começar a construir? O que seria Você diz para um fundamental? jovem que vai É, começar? Ó, vou falar de experiência minha. Eu entraria dentro de uma construtora consolidada no mercado, que foi o meu caso, que é uma construtora boa. Tudo que eu aprendi como empresário ou como engenheiro foi lá dentro. Devo muito ao José Porto e ao Luiz pelos ensinamentos. Assim, o José Porto ainda é nosso amigo, né? Frequentar nossa casa, amigo pessoal. Então, assim, eu entraria numa boa consultora para aprender primeiro, porque eu vejo hoje o jovem muito ansioso, ele quer sair da faculdade, acha que vai ficar milionário, e não é bem assim que a banda toca. Então, milionário de quantos... o know-how mesmo, de quanto tempo que leva o know-how, então, né? assim, De 2000 a faculdade... 2009, né? Isso. mas eu entrei ainda no aeroporto, ainda foi antes, foi 2003, eu acho, não, foi antes, fiz estágio. Do dia para noite é 20 anos. Então, assim, isso que eu quero deixar esse recado, né? Então, assim, o jovem tem que primeiro aprender, né? Assim, a faculdade te dá uma base, mas para o meu negócio em si, que não é tão técnico, que a gente não faz eu não faço projeto estrutural, nem elétrico hidráulico. É mais a gestão, né, de pessoas, né? Parte financeira, né? Então a parte comercial. Então, se puder entrar dentro de uma empresa consolidada para aprender primeiro, fundamental, para depois você pensar que você pode abrir a sua e disputar e concorrer com as outras, né? muito que estão no legal. mercado, né? Você tem que estar perto de gente competente Sim. e trabalhar bastante, né? A gente fala Muito. isso para os corretores também. Não adianta, se você não acordar cedo, não trabalhar, não se dedicar, você não chega, não né? chega. Nem vejo também que depois que sai, né, que vira um concorrente, na verdade a gente vira parceiros, né, também de outras Sim. consultoras, a gente troca figurinha com outras que estão dentro A dos concorrência é condomínios. sadia, ela existe, né? Eu sempre tive isso comigo, o sol nasceu para todos, não tem... Concorrência até é importante, inclusive, né? Porque ela faz você acelerar. Senão Faz a você gente faz acomoda, você melhorar, né? senão você se acomoda. Às vezes também, eu começo a fazer casa dentro de um condomínio e falo, nossa, mas já tem um monte de casa para vender lá, mas sempre teve em todos os condomínios casa para vender. É normal, é mais opção e Você outra. tem que fazer a melhor, né? Exatamente. Cada vez você vai melhorando. Exatamente. Tem que fazer a Isso melhor. aí, é o que acontece. Se você confia no seu produto ali, vai vender. E a gente tem vendido bem, né? A gente Tem, vendido, não, é o que assim, eu falei agora é pouco aqui, as casas de vocês sempre vendem. não porque só as são para casas venda, mas os nossos projetos, a gente tem vendido bastante Casas projeto e boas. a gente tem bastante casa por administração também, não só as para venda, né? Sim, acho muito bacana.
Pode continuar. Pode continuar. Mas acho que, bom, enfim, agora onde você está aqui? Vamos... O cliente alto padrão, ele tem uma expectativa diferente. Como que vocês lidam com isso? Assim, eu estou falando pela nossa experiência, porque a gente nunca, nem sempre foi alto padrão, né? A gente já teve uma fase que a gente vendia de tudo, e a gente sente sim, e a gente fala que a gente gosta muito desse público, porque também conversa com o nosso propósito, enfim. E o que vocês sentem? Porque, apesar de vocês não terem know-how, mas qual é a expectativa desse pessoal? Como é o tratamento? Eu vi você aqui no começo falando que você se tornou amigo de vários clientes, né? Sim. E o que vocês conseguem enxergar nesse pessoal do alto padrão? Vários clientes viraram parceiros nossos, né? Gostoso. Né? A gente acaba fazendo a casa deles para morar e depois acaba se tornando um investidor também, né? Então, o alto padrão você tem um tratamento muito próximo, né? Muito pessoal, né? Até porque a obra demanda alguns anos, né? Então acaba criando um relacionamento. Acaba criando um relacionamento quase que diário, né? Com a pessoa, né? Então, muitos deles visitam são poucos que visitam pouco uma obra, né? A maior parte vai pelo menos uma vez na semana. É ansioso, é curioso, não tem jeito. Gosta, né? Gosta, exatamente. E aí, então, você acaba criando uma amizade, né? Um vínculo. Então, assim, a gente não teve a experiência do outro lado, né? De fazer o baixo padrão para ver o quão diferente seria, né? A gente foi só por esse caminho. Mas, se for pensar o que tem acontecido, a maior parte deles se tornam amigos. São exigentes. Sim. Né? São pessoas esclarecidas. Né? Sim. Bastante. Por isso que, às vezes, eles entendem melhor o andamento, a logística da obra. E sabem tudo que envolve uma obra, né? Não é só aquela construção ali. Eu gosto muito de trabalhar deles tem empresas, então entende de gerenciamento de pessoas, né? Que entende a dor. Entende que ali numa obra são várias empresas prestando serviço no mesmo local, então você gerenciar todas essas empresas, se uma falha, atrasa a outra, né? Aí a outra reclama, aí a outra também foi por causa de outra obra, nem sempre essas empresas prestam serviço só pra gente, então não presta pra outros. Então, às vezes, atrasou numa outra obra de uma outra construtora, e aí acabou que ele não conseguiu entrar na nossa, aí, né? Então, o cliente bem esclarecido também entende bem eu acho que a vantagem nossa, né, é que sou eu e o Ricardo, né? Isso é importante. Então, tá na frente, né? ele vai falar diretamente com o dono. Só com a gente. Apesar de hoje a gente tem funcionários, tem engenheiro, tem arquiteto que trabalham pra gente, mas quem sempre está à frente sou eu e o Guilherme. É o que o outro padrão quer, né? Sim. Ele quer falar com os responsáveis. Quer ter atenção, né? Ele vai falar com quem é responsável e quem vai resolver. Esse público, ele busca muito mais do que o serviço, ele busca a experiência que ele está tendo, né? Ele paga, né? Padrão, ele paga bem, então, mas ele exige pelo que ele está pagando. A experiência que ele tem na jornada, na entrega, isso é muito importante. Sim. E a gente fica com eles, né? 3 anos. Depois mais bons anos. Fazendo outras coisas, né? Acabam surgindo negócios, né? Eu gosto muito da conexão com esse público do alto padrão. Sim. E tem algum erro que vocês já ajudaram algum cliente a não cometer, assim? Tipo, eu escutei você falando da marcenaria de uma casa que o cliente contratou. Tem alguns erros que vocês poderiam falar para evitar, para ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo? Esse de marcenaria, ou acontece às vezes com outras empresas, né? Às vezes essas empresas vão se complicando, né, ao longo do caminho. Assim, tem algumas empresas que já prestaram bons serviços para a gente, né? E depois acho que vai pegando muita coisa e não dá conta, e aí acaba que... Nesse caso em específico foi isso, acho que eles não deram conta do que estavam fazendo, né? Mas de erro, assim,
dessa parte de construir a casa do zero, eu acho que é mais aquela história que a gente estava conversando lá atrás. Que eu acho que hoje, por ter muita informação, a pessoa comete o erro de querer ter tudo na mesma casa, né? Achar que ela consegue. Até acho que também quando vai comprar a casa pronta, ela acha que vai ter. Sim. Então, assim, eu acho que esse é o maior erro que eu acho que as pessoas têm. Quando vão começar a construir, entendeu? Muita informação acaba atrapalhando um pouco. Que é coisa sabe? Que não faz sentido. Um projeto muito específico, né? A gente sabe como a vida é dinâmica, né? Talvez lá na frente você precise vender a casa. Tem muita gente que não pensa nisso, né? Essa jornada que um dia ele vai vender. A gente tenta induzir, né? De uma forma, né? Por a gente ter um negócio de construir casas para venda também, a gente entende de qual é o produto que tem que estar em cada um dos condomínios. E às vezes a pessoa vai destoar daquele condomínio. Ou ele vai ter um elefante branco, um negócio muito grande, ou vai para um negócio muito pequeno. Aí a gente tenta orientar de uma forma, né? Que não se cometa o erro, né? De fazer uma coisa muito diferente do que tem ali no todo, né? Que, de novo, igual o Guilherme falou, nunca se sabe o que vai acontecer lá na frente. Pode ser que você tenha que vender a casa. Vai ter que vender a casa e se ela está muito específica, vai ser difícil. Não vende. Vai ser difícil. Por isso que a gente gosta de entrar logo no começo, né, da escolha do cliente. Vamos lá ver o terreno, vamos ver qual que é o condomínio, o que você está pensando, né? Às vezes você está no condomínio errado também, né? Ou está comprando terreno errado também. Terreno errado. Que é uma casa térrea num terreno que tem uma pirambeira, não vai ter a casa térrea, você né? tem que ter esse acompanhamento de profissionais desde o começo. Né? Se a gente consegue pegar desde o começo, a chance de erro é muito obra menor. A gente está sempre aprendendo, né? Sim, vai aprender todo dia. Fala Na verdade, que aprende todo dia. O nosso gerenciamento é minimizar os problemas de obra, entendeu? Essa pergunta a Lu fez até para o Marcelo e cabe nisso aqui que a gente está conversando. Como que você trabalha bem esse lado do cliente chega com uma ideia, né, que é meio que inviável, e aí você tem que encaixar a sua expertise em cima disso. Como que você trabalha com essa... Olha, eu acho que nunca aconteceu da gente executar algo que a gente não gostasse, né? Tem um pouco também de sinergia entre o cliente e a gente, entendeu? Tem que ter, né? Sabe, eu acho que os que chegam pra gente, eles já procuram nossos projetos. Ele já sabe o que o vai... cliente, normalmente, quando ele procura o arquiteto, ele vê qual é o trabalho do arquiteto. Sim. Então, assim, quando assim, chega alguma coisa muito diferente do que o Guilherme está acostumado a trabalhar, ele até já fala, ó, não é isso que a gente faz, tá? Então, assim, já chegou, se você ser claro, de falar, não, quis fazer uma casa muito clássica, muito diferente. Muito bonito falar. A gente não vai bater de frente com o cliente. Não. Se ele quiser, ele está pagando, né? A casa é dele, né? Mas a gente aconselha, a gente vai sugerir, né? Só se for muito absurdo, eu acho que nem procuraria porque a gente tem um estilo, né? Óbvio que tem uma linha de pensamento de como fazer. O DNA da empresa, né? Então é mais difícil chegar alguém que quer uma coisa muito diferente, sabe? Já aconteceu, mas a gente alerta, ó, não é, você vai ver nossos projetos, não são dessa forma. Não que a gente não faça. Eu quero fazer uma casa, tem um monte de imagem lá, apresenta pra gente, a gente vai e executa o projeto do jeito que ele quiser. Mas é mais difícil. Qualquer escritório de arquitetura, né? O pessoal olha e fala, esse estilo aqui que eu gosto, e segue esse caminho. Mas né? o falar não também é importante, tem hora, né? Saber falar não, né? Eu aprendi muito bem isso. Hoje em dia, a gente fala alguns não de algumas coisas para que a gente não quer mais construir. Às vezes, também, por não ser nosso know-how, o tamanho de uma casa, assim, a partir de um certo tamanho só que a gente pega, né? Porque assim, já não é muito a nossa, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, ver uma casa no meio do caminho... refazer trabalho, né? Sabe? Daí você fica responsável por uma coisa que o começo foi feito por outra pessoa. Hoje em dia a gente já não pega mais, né? Então, é importante isso. Reforma... Isso mostra a gente sabe tudo que pode ter acontecido, né? Mostra profissionalismo. Na obra, né? Reforma muito difícil a gente ter feito alguma reforma, assim, mais para quem assim, já é nosso cliente e fala, só quero que só pode ser você fazer isso para mim, entendeu?
aí a gente vai Que lá tem, e né? Tem. aceita. Tem uns que a gente não pode recusar, né? Tá certo. Mas também é uma coisa que a gente prefere, assim, qual que é o ideal? Pega o Guilherme, vai escolher o lote, faz o projeto e depois a gente vai e constrói. Aí você assina embaixo com gosto, né? Aí sim, porque daí a chance de dar errado, de não sair do gosto do cliente é muito menor, É um né? planejamento, né? Se você planejar do começo é muito Planejamento melhor. financeiro também, né? Mas Que acontece muitas muito vezes, né? de gente oferecer pra gente no meio, é aquela outra história que a gente estava conversando. E vai, contrata o arquiteto, e depois, em vez de contratar uma construtora para fazer a obra, pega o empreiteiro. Aí no meio do caminho vê que não dá certo, aí começa, briga com o empreiteiro, briga com a esposa, né? Que Nossa, aí nem dá divórcio, Nem né? fala. A gente foi reformar a casa com... Brigava todo aí, dia. aí o cara chega uma hora que ele fala assim, não, pelo amor de Deus, agora eu preciso contratar alguém para resolver isso aí. E Só aí que você vai aí já resolver ferrou, bucha, né? aí já ferrou, porque daí já gastou aí mais. o que ele ia gastar menos vira... Para consertar o que tá errado já Não sai mais pode querer caro. economizar Então, assim, onde não dá. acho que é cada um na sua. Então, vai começar uma casa, contrate uma construtora. Igual a gente falou, nós não fazemos projeto de paisagismo porque tem profissional daquilo que se entende, estudou aquilo, sabe de cada planta, qual que vai no sol, qual que vai na sombra. Eu não sei disso, entendeu? Vai vender Então, lá pro corretor, vai comprar pro corretor. Eu, por tudo exemplo, isso. eu faço casa para vender e eu contrato esse profissional, entendeu? Sim, Eu pago exatamente, ele, pago o projeto dele para poder sair direito. Não, tem que ser Entendeu? profissional. A gente vendeu um terreno em outro lugar, contratou um corretor de outro lugar que não era a nossa expertise, o cara tava lá. A gente precisa de profissional, não adianta. Sim. Não... Da sorte de entender, às vezes vem muito, oferecem pra gente permuta na venda dos imóveis. Aí, puxa, é uma permuta num apartamento em São Paulo. Puxa, eu não sei nada de São Paulo. Como que sabe? vai pegar, né? Fala pra mim. Não tem, Sim, fica dificulta, difícil. dificulta. Aí eu tento ver alguém que eu conheço para ver se encaixa, se não encaixa, para entender, sabe? Então, cada um na sua. Assim, Campinas então, eu entendo bem, Tá principalmente os condomínios, as casas. Aí eu sei É. quanto que tá o valor do metro quadrado de cada uma delas. Isso eu sei Se vai da ponta da viabilizar, língua se de não cabeça. vai, tá certo. Negócio. Mas fora começa a dificultar, né? Tá certo. Acho que é isso, né? Agora vai para as rápidas. Tem alguma coisa específica que vocês queiram falar? Senão a gente vai fazer um jogo de pergunta rápida aqui. Pode. Eu acho que a gente tocou em todos os pontos, né? Né? Eu Acho que tá bacana. A gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Contrate profissional, planeje corretamente. Que você vai ser feliz ou construindo ou comprando. E além de ser um lar, é um patrimônio, né? É um Sim. investimento alto. Então tem que ser A gente muito fala bem muito pensado e isso muito bem também, feito. Você está criando um patrimônio, É. né? E o imóvel, mesmo uma pessoa que vai para morar, não só o investidor, ao longo dos anos, né, se pegar a longo prazo, sempre ganha de inflação, então, assim, sempre foi um excelente Isso, investimento. Eu sempre tive comigo, eu falo, você pode comprar um imóvel errado hoje. Ele vai se corrigir e ele vai dar lucro. Às vezes tem gente que fala assim, Ele você vai dar lucro. sentar em cima desse patrimônio? Não, você está guardando ele ali. Você está Imóvel, guardando ali, porque ele a longo sólido prazo... na acepção da palavra. A longo Não tem prazo como. ele sempre ganha. Bom, pega os últimos anos aí, que é que ninguém nunca imaginou que ia ter pandemia. Mas quem tinha uma casa antes e o valor dela depois. Jesus. Não. Antigamente você falava em casa de 1 milhão, você falava, nossa, né? Hoje. Mas comprou apartamento. E olha, Depende do tamanho do apartamento. Estúdio, vender estúdio a 900 mil, estúdio de 40 metros, lançamento. Então, enfim. Vamos lá, vamos para as perguntas rápidas então. Agora é bate-bola. É um condomínio que vocês adoram construir. eu acho assim, o que a gente estava conversando antes, vamos chegar neles, né? Para mim, um dos melhores condomínios hoje para fazer casa que é um custo-benefício bom e que eu acho que o potencial de valorização é enorme. Quem investir em terreno ou em casa ali naquela região vai ganhar dinheiro, o Entre Verdes e o Pedra Alta. Na minha opinião, assim, são dois condomínios de alto padrão que tem terrenos de 1.000 ou mais metros quadrados, né? Um valor muito encaixado. Valor, assim, que eu acho que está muito abaixo do que o potencial que os dois condomínios oferecem. Concordo, né? plenamente. Não tem mais condomínios lançando nessa metragem, né? Então, assim, vai cada vez ficar mais escasso um terreno desse tamanho. Então, a tendência é subir o preço deles. Ali aquela avenida, que é a Mackenzie, ela é super bonita. Maravilhosa. A avenida, o caminho é bacana. Os projetos do Iguatemi. Então, eu ia chegar lá. O que acontece? Ali a tendência é
tudo está vindo para o lado da Dom Pedro, então você pensar, vamos falar em prédios, né? Os prédios estão começando, tá surgindo vários prédios ali na Nova Campinas, Sim. né? Aí você chegando mais perto da Dom Pedro agora vai ter o Casa Figueira, Sim, que é um bairro projeto inteiro, incrível. que vai ter um monte de prédio de alto padrão, estamos falando de alto padrão, Sim. né? E aí, assim, então temos da Dom Pedro para cá os prédios, da Dom Pedro para lá todos os bons condomínios. Então aquela avenida... É o ali, lugar. vai ser, ela é linda, assim, tem toda a beleza de Sousas, né? Que Sousas é super bonito, tem saída para Sousas para quem quer ir para Gastronomia incrível. restaurantes e tal as coisas. Ali na avenida estão fazendo um mall, aí já vai ter o Pão de Açúcar, já tem outros condomínios que vão surgir ali na avenida que a gente já sabe, né? Exatamente. Então assim, quem for investir no Entreverdes, no Pedralto, tanto para terreno como para casa pronta, mesmo as casas prontas agora, vai ter um potencial de valorização de casa pronta, porque ela vai ser... Eu tenho em comigo muito que pouco ali, tempo. o Entreverdes, o Pedro Alto também, mas eles vão explodir como aconteceu com Baronesa, aconteceu com Fazenda da Grama, não Sim. tenho um pingo de dúvida Você tem sobre até isso. clientes lá no Pedro Alto comprando 2 terrenos hoje, né? Sim. Um do lado do outro para fazer uma Casa maior. Casa maior. Casa maior. Porque não tem em Campinas. Onde você vai construir casa de alto Não padrão hoje? tem. Isso que você falou acontece muito. Se vem um cliente de fora que é uma casa de 20 milhões em Campinas, 25, tem pouquíssima opção, pouquíssima. Eu tenho que sair para Fazenda da Grama, tem que sair para Baronesa, sair para Itu, os terras da vida, porque Campinas não tem. Talvez tenha lá. Não o tem. Alto E da tem Nova todo o Campinas, porte. né? Exatamente. Só que são condomínios mais antigos. Não tem Exatamente. uma infraestrutura que tem E não tem opção mesmo. Opção, são Tem o pouquíssimas lazer, né? opções. Você tem ali as quadras de tênis, academia montada, piscina. Sim. Muitas vezes tem piscina coberta. Não, é maravilhoso. Salão de festa. Agora dos fizeram a dois Maria condomínios. Gasolina, ficou Tem lá incrível dentro aí. também. Sim. Sim. Tive Então, eu acho que os 2 condomínios ali são Concordo. os para se investir. Fechou. O Paulo vende bem lá porque desde o início ele comprou o Eu amo condomínio, né? E Eu quando A gente compra, a gente vende. percebe, Sim, quando a foi. gente compra a casa, compra o condomínio, é o que a gente mais vende, porque é natural, né? Você oferecer uma coisa que Que você gosta, você compraria, né? Acho que agora, né? Facilita, né? Ano, 2 anos, que diminuiu um pouco a resistência, né? Não, sim. Sim. Eu vendo muito lá para cliente de São Paulo. É. Porque o campineiro mesmo em si, ele ainda acha o Acha Entreverdes longe, longe. entendeu? O campineiro mesmo. Mas o pessoal de São Paulo, que está acostumado com a vida de São Paulo, que Para ele sair dali, São chegar Paulo, no que a gente estava Iguatemi, conversando, não é 2 quilômetros. Não, 2 quilômetros às vezes demora 40 minutos, Mas eu acho uma que hora, tá entendeu? diminuindo já. O campineiro está aceitando Exato, muito exato. mais lá. Tanto é que a gente tem feito bastante casa para Sim, campineiro sim, e sim. vendido Tá também. mudando isso. Está mudando. Porque assim, são 8 minutos. No Não máximo, é muito rápido, dali. muito E rápido. agora vai ajudar bem a história de ter o mall com o Pão de Açúcar ali, né? Nossa, Que a preocupação vai é uma aquela coisa coisa rápida, rápida, né? né? Era um pão ou alguma coisa de comida, né? Porque Então- você tá do lado, você tá 8 minutos do Iguatemi, do Galeria, que você Então- resolve tudo. Então, É. diferente. E é muito fácil o acesso. A saída né? para Dom Pedro, O lugar né? é maravilhoso. Não tem semáforo, não tem nada. Um detalhe que revela se uma casa é extraordinária, que vocês falariam. Eu tenho uma coisa aí, a gente tem feito muitas casas bacanas de alto padrão, né? Mas sempre uma coisa que a gente tenta buscar, que nem sempre consegue nos terrenos, mas que as pessoas crescem os olhos, é vista, né? Então, assim, A você vista pega é fundamental. essa casa aqui, essa última que vocês fizeram o vídeo, nós tem uma vista, você Sim. dos quartos você enxerga os... Paulínia, você enxerga aqueles prédios do Não, Alphaville. vista, eu você vejo, enxerga os prédios do a Alphaville. diferença da vista assim absurdamente. Até vamos lá falar uma casa sua, por exemplo, aquela casa térrea que eu vendi suas, que a gente vendeu para São Paulo, que é uma casa lindíssima, Sim, maravilhosa. Que os quartos saíam. Mas eu tive muitos piscina. clientes que eu levei lá e acabei não fechando Porque porque não tinha visto. ela não tinha visto. É Uma uma casa casa térrea, incrível. Normalmente as casas térreas têm uma dificuldade um pouco de ter Mas vista. se ela fosse no alto ainda ela teria, né? É. Mas enfim. A Mas gente tem uma outra é. fazenda agora lá no Entreverdes, que a lateral inteirinha dela é pra mata. Divisa com a Sim, mata. eu via. Espetáculo. Não, a vista realmente a se gente tem acertou em cheio. A gente tem procurado lotes que consigam ter isso. Nem sempre Às vezes eu entro numa casa e eu falo,
é um quadro natural, né? Você entra assim, você já vê aquela vista. Essa do Pedra Alta também, né? Surreal. A gente tem algumas no Pedra Alta com vista também, É. então... Ou divisa com mata, né? Divisa com mato, que daí você não tem vizinho, né? Daí de um dos lados você acaba não tendo É o que vizinho, torna a casa especial. Né? acaba vivendo mais fácil. Muito bem respondido. É um erro comum de quem constrói pela primeira vez. É não contratar o profissional da Certo. área para fazer. Concordo. Tá Essa- certo. Uma tendência que vocês acham que ainda vai perdurar aí por um bom tempo? Eu acho que a gente está falando de ter integração entre os ambientes. Porque isso não... Você acha que não volta? Eu acho que não vai voltar a ter divisão entre, Eu também entre não os acredito. cômodos. Eu acho que isso aí foi uma coisa que surgiu depois na arquitetura, que eu acho que vai ficar... Eu acho que O ambiente ideia, ficou muito gostoso, é a né? ideia Ficou- de curtir a casa, de viver a casa, né? Não é só entrar, dormir e sair, né? Bem, Eu acho que essa é a tendência, né? Aquela sensação de É estar de você férias ficar, todo dia. você ficar cada vez mais na sua casa. O material, essa eu acho que eu sei a resposta. O material, solução que virou favorita nos últimos anos. Que é do ripado lá, você tá dizendo. Não, que eu acho que é a automação, não é? É uma coisa tem que... essas coisas do alto padrão vai surgindo, né? Até a própria automação, se a gente for entrar a fundo tecnicamente, ela foi evoluindo dentro dela mesmo, Sim, né? sim. Antigamente era só cabeado, agora você consegue via Wi-Fi, então tem... Isso aí vai... Antes era só uma luz, hoje já faz tudo, né? Liga ar, Faz a sobe casa cortina, inteira, desce, vai... limpa a casa, lava a roupa, cozinha. A Vai se dinâmica, modernizando, é, né? Então, a dinâmica da arquitetura é muito rápida, né? se você for nessas feiras de construção, igual teve de novo agora em São Paulo, acho que foi agora em abril, né? Teve de novo. Cada ano que você vai... Casa cor, né? Cada ano que você vai tem uma coisa, Tem uma coisa novidade, nova, né? O pessoal vai inventando, né? Uma coisa que até minha esposa é design de interiores, ela vai trocando figurinha comigo das coisas, né? Falou, antigamente agora a gente estava fazendo tudo linhas retas, né? Agora tem um monte de coisa, já voltou, já mexia a curva, né? Aí começou a ser tudo reto, agora tudo curto. Então tem bancadas que são todas curvas, filetadinhas. Tem algumas tendências que voltam. Até na fachada, agora estou vendo algumas casas que a gente ainda não fez um projeto assim. Não fez nenhum. Né? Podemos inventar. Mas que você começa a ver a fachada curva. Que antigamente tinha, depois estava só reto. Desenho mais orgânico, né? Que fala, né? Agora estão fazendo umas coisas mais... Até que os beirais estão voltando, né? Você vê, antes você não via casas com beirais, agora você tem uns beirais mais generosos nas casas. Mais largos, né? Tem uns mais compridos, assim, né? Que agora você consegue vencer muito por causa da estrutura metálica, né? No concreto você não consegue ter um balanço tão grande igual... E até os vãos dessa integração, né? Foi muito na direção da estrutura metálica também, né? Que antes no concreto você tinha que colocar pilares no meio do caminho, né? A evolução dos projetos estruturais, né? Isso, que é essa evolução da engenharia. Da engenharia. E falando de concreto, e essas obras steel frame, vocês já fizeram casa com... Ainda não. Não, a gente o que vocês acham? Mais por uma assim, dica, assim, do que eu tenho visto, assim, os hotéis a gente fazia praticamente internamente só com drywall, né? Isso. Mas a estrutura... A estrutura mesmo era de concreto. Mas para fazer uma casa, né, a velocidade maior, né? Você consegue fazer um pouco mais rápido, mas o custo também é maior. É maior, né? É maior. Tá? Hoje ainda você fazer de aço, eu ainda, assim, quando chegam alguns projetos, a gente às vezes até chega de outros arquitetos, né? E aí a gente eu pego para orçar aquele projeto. E a maior parte das vezes, quando tem esses vãos muito grandes, né, é de estrutura metálica, né? A hora que você orça, dá uma assustada no cliente. Aí o que eu tento fazer, né? Tentar fazer alguma coisa mista. Similar. Né? Aí junto com o arquiteto a gente tenta criar, sei lá, nesses ambientes, vamos mudar aqui para concreto, aqui onde não tem jeito, para não perder a sala, vamos fazer aqui metálico. Eu estou fazendo até uma dessa no Pedra Alta, que é até o projeto do Fabrício Rodrigues. E aí a gente fez uma mescla lá, não fugindo das características do arquiteto, né? Porque a gente não pode se meter muito nisso, ele tem que participar muito para não descaracterizar o que ele projetou, né? Mas, assim, chega algumas situações que
ou muda ou não faz a casa também, né? Fica inviável para o cliente, Tá né? certo. De tão caro que sai, aí não consegue Bacana. ser viável. Aí a gente tenta lá dentro do escritório fazer os dois lados, né? O de um Ajustar conseguir sempre. fazer e não sair da característica do É projeto. outro do arquiteto, ponto né? importante, né? A viabilidade financeira do cliente, Sim. né? Não adianta o arquiteto Fazer um projeto lindo, maravilhoso, que e o cara não consegue pagar. Não executar. resolve. Não resolve. Né? Eu acho que falta mão de obra ainda, né? Especializada Sim. para o steel frame, né? Tá em poucas mãos, né? A tendência é que Talvez diminua o preço, diminua, né? Mas no aço é caro. É. Então chegamos ao fim, quero agradecer a vocês de coração pelo tempo, pela disponibilidade, foi muito bom o nosso papo, eu acho que a gente voltou a fazer os podcasts exatamente para isso, para ajudar as pessoas, para todo o informar, intuito. enfim, e foi muito bom, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos aí o convite, né? Sim. Vamos participar, né? Bom, sem dúvida. E vamos vender casa, né? Claro, Quer fechou deixar nossa parceria por muito tempo. algum A último gente, recado? a gente sempre teve uma relação legal com vocês, né? Sim, não, a gente também. Acho que todos os nossos negócios, quando Sim. fechou. Eu tenho É. muito comigo que negócio bom quando o negócio é bom para todo mundo. Sim, Eu não gosto de fazer um negócio quando ele Sim. prestigia você, não prestigia ela, ou vice-versa, ou a gente, entendeu? E Eu os não seus gosto. clientes são parceiros nossos, né? Isso é importante. Isso é Acho que importante. deu certo. Que bom. Quer deixar algum último recado, alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente falou Já tudo aqui, falou. né? Bacana. Sobre profissionais, né? Sobre mercado. Legal. Bom, eu quero agradecer também vocês pela presença, agradecer vocês que estão vendo aí o nosso episódio, um episódio muito rico para você que quer construir uma casa, quer comprar, um papo muito bacana. Muito obrigado e até o próximo episódio.